Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, minhas irmãs. Meus irmãos, minhas irmãs, desde já, peço aos irmãos que dêem um like no vídeo. Peço aos irmãos que se adicionem no canal. Nos ajude, irmãos, a levar este verdadeiro evangelho. A levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam ouvir a verdade. Aquelas pessoas que precisam entender a palavra de Deus. O que é de Deus e o que não é. Porque sabemos, meus irmãos, que estamos na época, na fase dos últimos dias da terra. E a igreja, ela tem se corrompido por irmãos, por irmãs, por homens e mulheres que estão negando a Jesus pela palavra de Deus, pregando aquilo que não convém à palavra, que não convém à Bíblia sagrada segundo o que Deus nos manda fazer. Meus irmãos, é pecado a irmã cortar o cabelo, é pecado o irmão deixar o cabelo crescido, é pecado o irmão deixar a barba. O que vocês acham? Vamos ver, meus irmãos, o que a palavra do Senhor ela tem para nos dizer. Irmãos, primeiramente vamos meditar aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, onde a palavra do Senhor nos diz: ninguém se engane, se alguém quiser ser sábio, faça-se louco para ser sábio. Então, vemos aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela nos manda nos fazer de loucos para sermos sábios. Por quê? Porque, irmãos, a sabedoria do homem, ela é pagã aos olhos de Deus. A sabedoria do homem, ela concorda com o mundo. A sabedoria do homem, ela concorda com tudo que a Bíblia discorda. É isso mesmo. A sabedoria do homem, ela é carnal, ela é terrena. A sabedoria do homem, ela concorda com aquilo que Deus não concorda. Porque a sabedoria do Senhor, ela se faz de louca aos olhos do mundo, aos nossos olhos carnais. A sabedoria de Deus é louca. Mas, irmãos, a sabedoria de Deus, ela está mais alta do que a sabedoria do homem. A sabedoria do homem, ela é carnal, é terrena. E sabemos que a sabedoria terrena, ela é passageira. A sabedoria carnal do homem é uma sabedoria que passa. Mas a sabedoria de Deus é eterna e permanece para sempre. E Deus nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que quem quiser ser sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Veja, meus irmãos, que a sabedoria de Deus, ela é louca aos olhos do homem. O homem que faz compromisso de servir a Jesus, a mulher que faz compromisso de viver o evangelho da palavra de Deus, ele tem que se fazer de louco aos seus próprios olhos, à sua própria carne e aos olhos do mundo. E aos olhos do mundo e a sabedoria do mundo. Porque a sabedoria do mundo é terrena, é carnal, é passageira. É uma sabedoria pagã diante daquele que é eterno, de nosso Deus, que é o Criador, que é o fundador dos céus e da terra. Então, se nós, irmãos, concordarmos com este mundo, nós estamos concordando com aquilo que Deus não concorda. Nós não nos fazemos de louco. Quando o homem se faz de louco dentro da palavra de Deus, ele vive a sabedoria de Deus. Então, aquele que concorda com o mundo, ele ainda não se fez de louco, ele não se fez de sábio dentro da palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos sim ser diferentes do mundo. Viver a loucura da palavra de Deus para sermos sábios diante de Deus. Vejam que coisa. Vejam como é larga, como é diferente a sabedoria de Deus, aquilo que Deus escolheu
para nós entendermos os seus mistérios. Então, irmãos, vejam que a palavra de Deus, ela nos manda nos fazermos de louco para ser sábio. Agora vamos entrar, irmãos, no assunto do cabelo, sem estender muito o estudo. Vamos meditar aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 10. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. A palavra do Senhor nos diz... A palavra do Senhor nos diz que a mulher tem na cabeça sinal de poderio, como os anjos. A palavra do Senhor nos diz que a mulher tem na cabeça sinal de poderio, como os anjos. Não qualquer mulher. A Bíblia está dizendo para aquelas mulheres que não mexem no cabelo, para aquelas mulheres que não cortam o cabelo, para aquelas mulheres que não aparam as pontas do cabelo, que não pintam o cabelo, que não muda ele de liso para cacheado, que não faz escovinha, que não muda ele de cacheado para liso. Essas têm na cabeça sinal de poderio, como os anjos. Mas aquela que mexe na cabeça não tem, porque ela está vivendo segundo a sabedoria do mundo e segundo a sabedoria dos pastores que concordam com a carne. Não se fizeram de louco ainda para ser sábio, porque a sabedoria de Deus, ela é louca aos olhos do mundo. E é diferente a sabedoria de Deus, é bem diferente da terra. E Deus escolheu as coisas loucas e nos mandou ser loucos aos olhos da sabedoria humana, para sermos sábios. Então, a irmã que não mexe no cabelo, ela tem na cabeça sinal de poderio, como os anjos, porque os anjos têm um cabelo grande. Que mistério, irmãos! Os anjos têm um cabelo grande. Então, a mulher que não mexe no cabelo, a mulher cristã, ela tem na cabeça sinal de poderio, como os anjos. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, vemos aqui, vamos meditar aqui no capítulo 11, no versículo 14 e 15. Capítulo 14 e 15 de 1 Coríntios, do capítulo 11 de 1 Coríntios, onde no versículo 14 nos diz: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Meus irmãos, minhas irmãs, então é desonra para o varão ter cabelo crescido diante de Deus. Aos olhos do mundo é normal, mas aos olhos de Deus é pecado. Todo pecado é iniquidade, toda iniquidade é pecado. E toda iniquidade é pecado, como se diz, é desrespeitar a lei de Deus. Assim como nós desrespeitamos a lei do homem, nós também desrespeitamos a lei de Deus. E esse desrespeito à lei de Deus se chama pecado e iniquidade. Então, aos olhos do homem é normal você ter o cabelo crescido, mas aos olhos de Deus você está desonroso se você deixar seu cabelo crescido, meu irmão. Irmão, sobre a barba, a Bíblia nos diz que José, ele se barbeou ao se apresentar para Faraó. Faraó era o rei do Egito. Irmãos, José, ele se barbeou ao se apresentar para um rei da terra. E nós que estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vamos nos apresentar para ele de barba? O que vocês acham? Mediante isso, vemos que é pecado, irmão, deixar a barba crescer. É pecado. O irmão deve barbear, sim. O irmão deve se barbear, porque José, ele se apresentou diante do rei da terra, barbeado. E nós que estamos diante dos reis, vamos nos apresentar com barba? O que vocês acham, meus irmãos? O que vocês acham? Agora, sobre as irmãs, vejam que no capítulo 15, é honroso para as irmãs ter o cabelo crescido. Se é honra, é agradável a Deus. Se a Bíblia está dizendo que é honra para a mulher ter o cabelo crescido, é porque Deus está se agradando que as irmãs usem o cabelo crescido. É desonra se a mulher cortar. Ela deixa de ter o poderio na cabeça se ela cortar, se ela mexer. Ela perde a honra.
Mas se ela manter o cabelo crescido, ela mantém a honra diante de Deus, que é o seu cabelo crescido. Agora, irmão, se lá na tua igreja, lá o pastor está permitindo você, minha irmã, cortar o cabelo, se está permitindo você, meu irmão, deixar seu cabelo crescido, veja que esse pastor está errado. Veja que esse pastor é um escarnecedor da palavra de Deus, andando segundo a sua própria consciência. É o que nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo as suas próprias doutrinas, seu próprio parecer. Não segundo o parecer da Bíblia, segundo o parecer de Cristo sobre nós. Então, irmãos, esses irmãos que falam que não tem nada a ver a irmã cortar o cabelo, mexer no cabelo, são escarnecedores, criando doutrina de homens e não doutrina de Deus, doutrina da Bíblia. Se lá na igreja o irmão está com o cabelo crescido, o pastor acha normal, esse pastor está errado. Ele está está ensinando uma doutrina que não é bíblica. Agora, vocês estão com dúvida? Se lá na sua igreja o pastor está certo ou está errado, vamos meditar no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 16, que nos diz: mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser ser segundo a sabedoria do homem, contendeiro, viver a sabedoria humana, que é pagã aos olhos de Deus, sabedoria humana que concorda com a carne, que concorda com o pecado, se você quer viver segundo essa sabedoria aí, as igrejas de Deus, ela não tem tal costume. As igrejas que é de Deus não tem tal costume. Mas se alguém quiser ser contencioso, contendeiro, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, irmãos. A Bíblia que está dizendo, nem as igrejas de Deus. Então, se lá na igreja da irmã, do irmão está concordando que o irmão pode cortar, deixar a barba crescida, se está concordando que a irmã pode cortar o cabelo, mexer no seu cabelo, essa igreja é de Deus? Não é, meu irmão. Não é, meu irmão, porque a Bíblia está dizendo que não é, porque as igrejas de Deus não têm tal costume. As igrejas de Deus não têm tal costume, está bem claro. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, versículo 16. Veja, irmãos, que a palavra de Deus realmente ela é louca aos olhos da natureza humana, aos olhos da sabedoria humana. E aquele que quer receber a coroa da vida, ele tem que se fazer de louco para ser sábio. Porque a sabedoria de Deus, ela deve surgir em nós. A sabedoria de Deus, ela deve acompanhar a nossa vida nessa terra, para que as pessoas que ainda concordam com a sabedoria do mundo, elas devem olhar para nós e ver que nós nos fizemos de loucos aos olhos do mundo, aos olhos da sabedoria humana. Então, aquele que é sábio diante de Deus, ele é louco aos olhos do mundo. Porque a irmã não corta o cabelo, e porque o irmão não deixa o cabelo crescido, e porque o irmão faz a barba. Porque ele está diante do rei dos reis. José fez a barba diante de Faraó. E nós estamos diante dos reis dos reis. Então nós, homens, devemos sim fazer a barba. Então, irmãos, está bem explicado. Cabe aos irmãos entender a palavra. Peça ao Senhor Jesus que dê sabedoria para os irmãos entenderem esta palavra, este evangelho. Peça aos irmãos que compartilhem. Peça aos irmãos que passem para frente, para que esta palavra venha chegar aos ouvidos daqueles que precisam ouvir esta mensagem. A paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus.